Olá, boa noite. Vou fixar um comentário com o tema deste vídeo ao vivo, que é um aulão de verbos. Publicar. E eu não consigo fixar o comentário depois que eu vou fazer de novo, hein? Aulão de verbos. Aí. Bom, não consegui fixar o comentário, mas tá tudo bem. Olá, Pedro, tudo bem? Muito bom. Esse aulão fica gravado aqui, então eu vou contar um pouquinho de mim e apresentar para quem tá assistindo isso aí gravado, para quem vai ver um pouquinho depois. Que é o seguinte, meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou professor de inglês desde que eu tinha uns 15 anos, 15, 16 anos, assim, 15 anos informalmente, 16 formalmente, 16 anos eu já trabalhava formalmente como um professor de inglês. Eu sempre fui um apaixonado por idiomas e desde muito pequeno eu me interessei e comecei a estudar um pouco sozinho. Depois eu fui para a escola aprender formalmente, né, as línguas. E eu estudei vários idiomas ao longo da vida e comecei a dar aula de inglês muito cedo. E por conta de dar aula de idiomas e de estudar outros idiomas, eu fui descobrindo aí quais eram as técnicas que os poliglotas usavam para estudar e fui descobrindo como é que você aprende vários idiomas em sequência e às vezes até ao mesmo tempo, né? Então, hoje o que eu vou contar é sobre verbos. Tem alunos aí do Post English chegando, a Marise, a Tati, que são alunas. Eu vou contar para vocês sobre verbos. E quero começar dizendo por que a gente insiste em falar de verbos aqui. Vocês já viram outras aulas sobre verbos, outros vídeos sobre verbos, e eu sempre vou falar muito sobre isso. Porque tá na Bíblia, né? No princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1. É brincadeira, mas não é brincadeira, é sério, tá lá mesmo. Mas a brincadeira que a gente fala de verbo porque verbo é o elemento principal dos idiomas. É pelo verbo que a gente articula toda a língua. E vocês já devem ter ouvido, acredito que mais de uma vez, pessoas que falam inglês, que são fluentes ou que estudam inglês há muito tempo, falando que inglês é um idioma muito fácil. Né? Inglês é fácil. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ainda não estudava inglês, mas a minha... Desculpa, me engasguei aqui. O inverno muda o tempo, eu tenho rinite, eu vou ficando todo entupido, aí eu me engasgo em mim mesmo. Doideira. A gente tinha uns vizinhos, que a vizinha era muito amiga da minha mãe e as filhas dela estudavam inglês. E voltou? Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Marise tá me falando que tá sem som. Vocês conseguem me ouvir? Ó, tirei e voltei o som. Voltou? Vou continuar falando aqui. Se estiver sem som, vocês me avisem, tá bom? Será que eu tenho que dar mais volume? Não, tá no volume aqui. Então vamos lá. Marise, deve ser alguma coisa do seu telefone. Ou da sua conexão. Eu vou continuando aqui. Daqui a pouco a gente vê se rolou pra Marise, senão ela vai se manifestar. Bom. E a filha dessa vizinha falou uma coisa que eu lembro até hoje, porque um dia a gente estava conversando sobre falar inglês, porque ela já estudava inglês, ela tinha estudado inglês há muito tempo, tinha parado, tinha voltado, e aí ela falou assim, inglês é muito mais fácil que português. E aí isso ficou na minha cabeça, e eu era pequeno e eu pensava, óbvio que não, né? Claro que não. Uma vez eu também perguntei em casa se os atores dos filmes, quando acabava a gravação que eles iam pra casa descansar, se eles falavam português, porque devia ser cansativo, né? Ficar falando outra língua. Mas inglês tenta entrar e sair e entrar de novo, né? Sair e entrar de novo, Marise. Bom, e o inglês, ele é de fato um idioma
menor que o português em tamanho, no sentido de número de palavras, certo? E aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, quando a gente fala que inglês é um idioma mais fácil, ele é mais simples, é porque em inglês você tem menos palavras para expressar todas as coisas que você quiser, né? Isso em alguns momentos pode ser uma dificuldade, eu vou falar de uma dessas dificuldades um pouco mais para frente no aulão de hoje, mas, aí, muito bom, mas isso é, na maioria das vezes, uma facilidade, né? Quando a gente tem menos recursos, a gente precisa encontrar vários caminhos para usar esses recursos. Tem uma brincadeira que eu costumo fazer com os alunos que é, se você não sabe escrever 60, faz 2 cheques de 30. Quer dizer, não tem problema a gente chegar no mesmo lugar por um caminho mais longo quando a gente está falando um outro idioma. Então essa é a ideia. Não sabe escrever 60? Faz 2 cheques de 30. E aí a pessoa que receber esses cheques, ela vai ter 60 ali para descontar, não vai ter problema nenhum. Bom, como que é essa questão dos números de palavras em inglês? Quando eu vou aprender um outro idioma, então principalmente quando eu vou aprender os idiomas latinos, então eu pego lá, eu peguei um dicionáriozinho de italiano que eu tenho, que é muito antigo, eu não sei se ele tem data, mas ele é antigo. Olha só, os números de telefone, tinha adesivo do Nescau, os números de telefone começavam com 455. É muito, muito velho isso aqui. Bom, nesses dicionários de papel, a gente tem aqui atrás a conjugação dos verbos, né? Então a gente tem umas listas de conjugação de verbos. Os verbos, eles têm vários tempos. Então, por exemplo, em português, eles trazem o verbo no infinitivo, que é a forma crua do verbo. Então é fazer, comer, trabalhar, sorrir, estar, viver. O gerúndio, que é o comendo, andando, falando, correndo, fazendo. E o particípio, que é a última forma do verbo, que é o feito, comido, falado, dormido, feito. Então, em português, a gente tem o infinitivo, o gerúndio, o particípio. Aí, olha só, tempos verbais. A gente tem o presente do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo, o pretérito mais que perfeito do indicativo, o futuro do presente no indicativo, o futuro do pretérito. Aí a gente tem o modo subjuntivo, que é um outro modo verbal. Então a gente vai ter o presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo, imperativo, e aí a gente tem o negativo. E assim, aqui a gente tem os tempos que estão no dicionário. Para cada verbo que a gente vai aprender em italiano ou em francês, a gente tem ou em espanhol, a gente tem que aprender em média 65 palavras. 65 palavras. Óbvio que essas palavras a gente aprende a construir e a gente vai fazendo essas palavras. Mas, por exemplo, quando eu vou aprender trabalhar em espanhol, que é o trabalhar, né? Não estou falando de inglês, estou falando de espanhol, tá certo mesmo, você está no lugar certo, na live certa. Quando eu falo trabalhar, eu tenho que aprender trabalhar, trabajando, trabajado, né? Infinitivo, gerúndio, particípio. Aí eu tenho que aprender trabajo, uma palavra. Trabajas, trabaja, trabajamos, trabajais, trabajam. Aí você tem que aprender isso no passado. Eu tenho dois tipos de passado, pelo menos em espanhol, né? Tem 3, mas tenho... Então eu tenho o trabajé, que é o trabalhei, ou trabajaba, né? Aí trabajaste ou trabajabas, trabajó ou trabajaba, trabajamos ou trabajávamos, e aí por aí vai. Então eu tenho uma média de 65 palavras por verbo que eu vou aprender, tá bom? É nessa hora que a gente olha para o inglês e fala, uau, inglês é mais fácil, certo? Por curiosidade, eu peguei aqui um outro livro também, de verbos que eu estudo, que é um livro de árabe, então são os verbos em árabe, que em árabe eu tenho modos diferentes dos modos de português. Então, eu tenho mais conjugações, eu tenho mais tempos do que eu tenho em português. Em grego também. Em grego eu também tenho mais palavras para cada verbo do que eu costumo ter nas línguas latinas.
Então, primeira informação da aula de hoje é, na maioria das línguas, a gente tem muitas palavras para cada verbo, e nas línguas latinas, a gente tem em média, latinas que são português, espanhol, francês, italiano, a gente tem em média 65 palavras por verbo que a gente precisa aprender. Em inglês, um verbo, que é uma palavra que a gente olha e vê isso aqui, work. Work é trabalho, né? Então, para começo de conversa, quando a gente olha para essa palavra, isso daqui não é um verbo, isso é uma palavra, é um substantivo, é trabalho, tá bom? Work. Como que eu transformo isso aqui num verbo? Como que eu transformo esse trabalho em trabalhar? Né? Tem um verbo muito famoso que todo mundo que estudou no Brasil, que foi para a escola no Brasil, para o ensino fundamental, médio, etc., aprendeu, que é o famoso verbo to be, certo? Então o verbo não é be, o verbo é to be. Trabalhar é to work. To work, certo? Quando eu coloco um to aqui na frente do verbo, ele vira infinitivo, exatamente Ingrid Silva acrescentando um to, certo? Agora, olha só, esse verbo to work, quando eu conjugo ele, quer dizer, quando eu faço todas as modificações que são possíveis fazer, para dizer qualquer coisa em inglês em qualquer tempo com o verbo trabalhar, ele é um verbo regular, então ele tem uma regularidade, ele vai ter 1, 2, 3, 4 formas. Work vai virar work, vai virar works, ele pode virar working e ele pode virar worked. Essa última palavra aqui, ele está no passado ou no particípio. Então, trabalhei e trabalhado e trabalhava em inglês é a mesma coisa, nos verbos regulares, certo? E a pronúncia do verbo no infinitivo é to work e no passado é worked. Não é worked, kid. Não tem esse E na pronúncia. Esse E ajuda a gente com a ortografia, mas ele não é pronunciado. Na pronúncia, eu vou emendar o último som do verbo, que é esse som de K, com o som de D, que é o som que faz os verbos regulares ficarem no passado. Então, work, worked. Certo? Worked. Então, o verbo to work, que é um verbo regular, ele vai ter 4 formas. Entendeu? Contra 65 do trabalhar em português. Acho que em português tem mais que 65, acho que tem 6 a mais. Deve ter 71 ou mais, eu não tenho absoluta certeza do que eu estou falando agora, tá bom? Mas em inglês eu tenho absoluta certeza que ele vai ter essas 4 formas. Quando eu pego um verbo irregular, os verbos irregulares, eles são verbos que não formam o passado. A principal irregularidade dos verbos em inglês, ela vai aparecer no passado, né? No presente, a gente não vai perceber a irregularidade, né? Ela existe, mas ela não é perceptível. No passado, a gente vai perceber essa irregularidade porque a gente não vai acrescentar só um som de D e o verbo vai ficar no passado. Então ele vai ter uma forma no presente, uma forma no passado e uma forma no particípio. Então, o exemplo que eu tenho aqui é do verbo falar, né? Então, falar em inglês, ele vai ter uma forma... Deixa eu mudar só o meu post-it aqui, porque eu ia pegar um outro post-it para mostrar. O falar em inglês, ele vai ter uma forma infinitiva, que é o to speak. To speak. To speak, falar, né? Aleluia, Senhor, porque ele não vai ser perceptível a irregularidade no presente, né? É aleluia mesmo. Em inglês tem umas bênçãos aí. O passado de to speak é spoke. To speak, spoke. E o particípio, então, falar, né? Eu falo, falar. O passado, falei, falava, falávamos, falaram, falou, né? E o particípio que é o falado, falou, tá falado, né? É spoken. Spoken. Então, olha só.
Hello, Jerusa, bem-vinda. Então, olha só. Então, eu tenho só um to que eu fiz para essa aula, então eu estou usando ele aqui também. Então, to work, trabalhar. 4 formas. To speak, falar. Passado é spoke, o particípio é spoken. O verbo to speak, que é um verbo irregular, ou seja, ele tem uma irregularidade, ele vai ter, olha só quantas formas totais. 5 formas totais. Então, speak, speaks, speaking, spoke, spoken. Okay? Só vão existir essas 5 formas desse verbo. E com essas 5 palavras, a gente vai falar tudo o que dá para falar com o verbo falar. Tá bom? A gente vai falar tudo o que dá para falar com o verbo falar. Certo? Então, essa é uma prova matemática de que inglês é mais simples que o português, em quantidade de palavras, tá bom? Isso vai ser de grande ajuda pra gente, porque a gente vai poder estudar um número maior de verbos em menos tempo, porque a gente tem menos palavras para reter e a gente demora menos para aprender os verbos. Porque imagina, quando eu vou aprender um verbo numa língua latina, que eu tenho que conjugar ele inteiro, né? Eu tenho que fazer o verbo inteiro. E aí eu preciso memorizar essa fórmula e pegar um outro verbo, fazer de novo até isso se memorizar. Claro que a vantagem é que eu memorizo a fórmula. A desvantagem é que eu levo mais tempo para fazer isso. E a outra vantagem, é claro, é que como no Brasil a gente tem muita exposição ao idioma inglês, então os filmes, a gente tem muito acesso a filmes em inglês. Hoje em dia com a internet e com os programas de streaming de vídeo, a gente tem mais acesso a produções de outros lugares também. Mas há pouco tempo atrás, quase tudo que chegava até aqui, estrangeiro, vinha em inglês. Apesar da gente estar mais próximo da América Latina, a gente tinha muito mais material em inglês do que em espanhol. Então, isso é uma coisa. Agora, se eu tenho poucas palavras para cada verbo, como que eu vou fazer então para articular esses verbos e para fazer com que eles funcionem e que eu saiba o que eu estou falando, sobre quem eu estou falando e quando eu estou falando? E essa é uma pergunta que eu quero que esteja na cabeça de vocês para todo sempre quando vocês forem estudar inglês. Porque essa pergunta, quando, é a pergunta mais importante que vocês vão precisar se fazer para as frases e para os exercícios, certo? Sempre que tiver um exercício de inglês, você tem que olhar e perguntar quando isso está acontecendo. É quando que importa. Um pequeno spoiler do aulão da semana que vem, na quinta-feira que vem, que eu vou falar de Present Perfect, que tem várias pessoas que falam, não, Present Perfect você meio que acostuma. Tá? Não existe isso de você se acostumar em idioma. Você tem que aprender, você tem que entender porque você está fazendo as coisas, tá bom? Tem muitos professores que não sabem, e aí é um problema, porque ele não vai saber te explicar, certo? Mas o Present Perfect, ele tem a ver com quando, que é um tipo de passado. Para quem ainda não está ligado no Present Perfect, é um tipo de passado que existe em inglês, que não existe em português, e que a gente usa em ocasiões específicas que eu vou falar certinho na aula que vem. Mas o que acontece? Quando a gente pensa no inglês, a gente precisa pensar no cenário, na landscape, na paisagem onde o inglês se desenvolve, né? Então o inglês, ele é um idioma que se desenvolveu no norte do globo terrestre, né? Então ele teve essa influência, ele é um idioma germânico, né? Um idioma anglo-saxão, na verdade, e ele é um idioma de lugares mais frios. Eu preciso pensar que nesses lugares o tempo natural, o tempo da natureza, ele interfere diretamente na minha vida. Então, do tipo, eu vou nadar no lago. É inverno, você não vai nadar no lago porque o lago está congelado, é impossível você nadar no lago, tá bom? Eu vou patinar no gelo, mas é verão, então você não vai patinar porque não temos gelo. Certo? O lago está líquido, você não pode patinar. Então, o tempo da natureza, ele é determinante na sua vida. Qual fruta você vai comer, que tipo de animal você vai caçar para comer, que tipo de atividade você vai fazer para lazer ou para sustento ou para o que seja, certo? Tem uma historinha que a gente sempre aprende quando é criança, da formiga e da cigarra, né? Que a formiga fica trabalhando e a cigarra fica cantando, e aí quando chega o inverno,
Isso. Eu às vezes brinco que a cigarra é o português, que o tempo não importa, se é inverno, se é verão, se vai chover, se vai não sei o que. Tá tudo bem, o que importa é a ação, é o que você tá fazendo. Agora eu tô cantando. Em inglês, as formiguinhas são em inglês, o que importa é o tempo. Agora é a hora da gente sair, buscar comida, porque daqui a pouco não vai mais ser possível fazer isso, certo? A gente vê isso, a gente vai repetir essa historinha na aula que vem e vai falar sobre isso de novo. Mas aí, ó, tô contando isso por quê? Como eu tenho poucas palavras para cada verbo contra as 65 palavras dos idiomas latinos para as 4 ou 5 do inglês, eu vou precisar de um outro recurso para me ajudar a entender, a colocar esses verbos em contexto. Este outro recurso, o primeiro que a gente vai usar, são as pessoas, ou seja, são os pronomes, né? Pronome, por um nome, né? No lugar de um nome, eu uso pronome. Em vez de falar Daniel, eu falo eu. Em vez de falar Jerusa, eu falo... Tô falando com a Jerusa agora. Jerusa, eu falo você, né? Em vez de eu falar a Bárbara ou o Otto, eu vou falar ela ou ele, né? Então, o pronome substitui o nome de alguém ou de alguma coisa, né? Em vez de falar casa, em português eu vou falar ela, né? Ah, a casa é bonita, ela é grande. Em inglês eu tenho um pronome que eu vou utilizar para tudo o que não for ser humano, que é it. Qualquer coisa que não é uma pessoa é it. Então, se eu for falar da casa, eu vou falar it. Se eu for falar da rua, it. Do governo, it. Do cachorro, it. Tá bom? Agora, se eu for falar da pessoa que mora na casa, he ou she. He quando for ele, she quando for ela. Então, o primeiro recurso que eu vou usar para me ajudar a colocar esses verbos em contexto e dar sentido para essas frases são as pessoas. E aí eu separei 4 pessoas hoje para mostrar. Peraí, deixa eu colocar aqui, porque na live, no curso de inglês no Post English, eu tenho 2 câmeras para me gravar, porque eu sou muito chique. E aí o que eu consigo fazer, eu vou falando e colando na parede. Aqui, como eu estou colando na prancheta, eu preciso de uma outra logística. E tá tudo escrito ao contrário, viu, gente? Eu tive que escrever tudo ao contrário porque a câmera do Instagram, da live do Instagram, a câmera frontal, ela espelha. Então o work tá escrito tipo de trás para frente para vocês conseguirem ler. Bom, então eu tenho aqui algumas pessoas. Hoje eu trouxe para esta aula I, que sou eu. I é sempre escrito com letra maiúscula, é um I com letra maiúscula. You, que é você, ou vocês, em inglês tanto faz, e isso é uma primeira coisa que a gente precisa sempre prestar atenção no contexto do que está sendo falado. You, que é você, é a segunda pessoa do singular e do plural. He, que é ele, esse he, para quem estava no aulão da semana passada de pronúncia, sabe que esse som de H eu preciso emitir aquele arzinho quente que embaça o box do banheiro, né? Então, he. Não é he, não é ri, não é ri, não é nada disso. Esse é um som, é um dos sons de R que a gente chama em português, né? Na verdade não é um som de R, porque é um H aqui, mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Mas é um dos sons do R. Esse é o som que embaça o vidro, que embaça o espelho, né? Ou que você sente o quentinho aqui na mão. Então você fala he, você tem que sentir um ar bem quentinho vindo aqui do começo da sua voz, que a gente viu na aula de pronúncia também. Para quem não viu esse aulão de pronúncia, ele tá gravado aqui no Instagram e eu já subi ele no YouTube também. Então ele tá aqui no feed e no youtube.com/curso de línguas você encontra esse aulão de pronúncia lá também. E she, que é ela. She, certo? Muito bom. Praticamente a única conjugação que eu vou fazer em inglês é no tempo presente. Porque no tempo presente eu vou ter uma mudança, eu vou ter algo que eu preciso acrescentar. E aí o que eu faço com os meus alunos? Quando você criar os seus post-its, você vai fazer uma marca em he e she. Colocar uma estrelinha, um adesivo, fazer uma bolinha, mas você vai deixar uma marca em he e she, certo? E aí eu tô no lado errado aqui. Muito bom. Então,
Eu já aprendi que para eu fazer com que um verbo fique no infinitivo, ou seja, que ele fique na forma crua, e olha só, infinitivo é a forma infinita, é a forma a partir da qual ele tem todas as possibilidades. Então é a base do verbo, é o infinitivo. Eu preciso colocar esse to aqui na frente, certo? Se eu pegar esse to speak e grudar aqui no I, eu estou dizendo eu falar. Eu falar. Se eu colocar aqui you to speak, você falar, he to speak, ele falar, etc. E isso sabemos que não está correto. Para conjugar o verbo em inglês, eu só vou precisar colocar ele próximo da pessoa. I speak, you speak. Ok? You speak. Trabalhar, eu tinha visto que era to work, certo? Como que eu falo eu trabalho no presente, tempo presente? Eu trabalho. I work. Tá bom? I work, you speak. Certo? E aí, eu tenho poucas palavras em inglês. E essas palavras, elas vão sofrer as modificações, da mesma forma que eu modifico os verbos em português, para que ele me dê outro contexto. Então, para eu mudar o tempo, e olha só, em inglês, tempo verbal, a gente diz verb tense, é a tensão verbal. E eu acho isso muito legal, porque na verdade a gente está falando de uma tensão, não de um tempo, também é uma outra conversa, mas é só uma coisa para vocês pensarem. Quando eu vou mudar o tempo, eu tenho alguns recursos. Quando um verbo é regular, e eu já tinha contado para vocês que work é regular, eu preciso acrescentar um som de D no final desse verbo para que ele fique no passado. Como work termina em consoante, eu normalmente vou acrescentar as letras E e D, porém eu não vou falar worked, como eu já tinha dito. A gente vai falar worked, worked, certo? Se eu tivesse um outro verbo regular aqui, que termina em consoante, por exemplo, assistir, de assistir televisão, é watch. Termina com som de consoante. Watched, watched, watched. Ok? E o speak, lembra que ele é irregular? E aí ele tem uma forma inteira para o passado. Então, you speak, você fala. Se eu quiser falar que você falou, e aí eu vou ter que substituir o verbo por you spoke. Você falou. Certo? O que essa marquinha está fazendo aqui? Né? Quando eu tô lá no presente ainda, vou voltar para o presente. Voltei para o presente. E eu vou falar, ele trabalha. Eu não posso falar he work. Certo? Eu preciso acrescentar um S, um som de S ao verbo. He works. E aí, nesse S, que é um post-it pequenininho também, cadê ele aqui? Eu coloco uma marquinha, igual eu coloquei no he. Então, sempre que eu coloco o he aqui, eu vou ver essa marquinha, eu vou falar, opa, no presente eu preciso de alguma coisa para complementar. Então, he works. Certo? Então, essa é a única mudança que os verbos vão sofrer em inglês no tempo presente e praticamente a única mudança que eu preciso me preocupar. Então, I work, you work. He works. She, tem marquinha também, works. We, que somos nós, não vai ter marquinha no nosso post-it. We work. Ok? Então, ela fala. She, tem marquinha. Eu vou precisar colocar esse S aqui. She speaks. Ok? He works, she speaks. No passado, eu não preciso fazer essa mudança porque o verbo já vai se modificar. Então, olha só. He, she, it, o verbo precisa sofrer uma modificação. Como no presente eu não mudo, eu coloco um S. Como no passado eu já mudo o verbo, porque ao invés de work ele vai virar worked, eu não preciso acrescentar mais nada, porque ele já sofreu uma alteração. Bom? E he spoke. He spoke. Ok?
Beleza. Hoje, o que eu quero é... Ó, I need. Esse verbo aqui, to need. To need significa precisar. Se to need é precisar, como que eu falo eu preciso? Eu preciso. É só eu tirar esse to daqui e deixar o need perto do I. I need. Como que eu falo falar? Falar. Ó, eu preciso, conjuguei. O verbo é precisar, eu preciso, tu precisas, ele precisa, nós precisamos. Eu preciso, ele está conjugado. Agora eu quero o verbo falar. Falar é to speak. I need, eu preciso falar, to speak. I need to speak. Eu preciso falar. Se eu precisar trabalhar, I need to work. I need to work. Eu preciso trabalhar. Ok? Como que eu falo eu precisava trabalhar? Então, need é um verbo regular. Se ele é um verbo regular, você já tem que saber fazer o passado dele. Olha que mágico. A gente está aqui há 33 minutos. E aí você já tem que saber presente e passado dos verbos regulares em inglês. Então, I needed. Eu vou acrescentar um ed, porque o verbo termina com som de consoante, que é um som de D. Então eu vou acrescentar esse ed, então need vai virar needed. Só que eu não vou falar needed. Eu não vou colocar essa vogal a mais que não precisa. Eu vou tentar grudar o som das duas consoantes. Então, needed. Needed. Certo? Ó, faz um d, com mais ar, assim. Needed. Needed. I need... Esse S tá fazendo nada aqui, tá bom? I needed to work. Eu precisava trabalhar. Ou eu precisei trabalhar. Em inglês, no passado, não tem diferença entre o precisava e o precisei. Agora, quando que eu vou usar esse passado em inglês? Que isso é uma coisa super importante para a aula que vem, que a gente vai ver o present perfect. Quando... present perfect. Falei, comi um pedaço da palavra, né? Quando o tempo acabou. A pergunta que eu vou fazer para a frase é quando que você precisou trabalhar? Ontem. Então, I needed to work yesterday. I needed to work last week, na semana passada. Quando o tempo tiver acabado, eu vou usar esse passado, que é o passado simples. Tá bom? E aí, para eu formar outros tempos com essas palavras, porque, tá bom, mas esse present perfect que você está falando, eu vou usar um verbo auxiliar e uma dessas formas que estão aqui. Mas como é que eu vou falar, por exemplo... Ó, não quero mais falar needed, não quero mais falar de passado. O passado já passou, quero agora coisas novas na vida. I need to work. Né? I need to work. Quero falar do futuro. Quero falar do futuro, eu precisarei trabalhar. Eu vou ter um verbo auxiliar, que no caso do futuro é will, com 2 L's. Will. Will, sozinho, solto na frase, ele não significa nada. I will. I will é uma resposta curta, mas I will. I will. Well. Não quer dizer nada. Esse will, ele vai te dizer que o verbo está no futuro. Então, quando você colocar I will need to work. Eu precisarei. Ao invés de eu mudar essa palavra aqui, que é aquela fórmula que dá origem a 65 palavras de cada verbo latino, eu vou colocar só um will aqui na frente. I will need to work. Como que eu falo eu trabalharei? I will work. I will work. I will work.
Eu trabalharei. Isso, Wesley acabou de colocar. I will survive. Ele colocou uma contração, então ele diminuiu isso aqui e só colocou I'll survive. I will survive. Eu sobreviverei. I will survive. Como que eu falo eu falarei? I will speak. É o will com a forma normal. Essa mesma fórmula eu vou usar para fazer outros tempos em inglês, como por exemplo o condicional, que é, em vez do will, eu vou usar would. E aí esse verbo vai se transformar em falaria. Eu falaria I would like. To like é gostar. I would like, eu gostaria. Certo? E aí, em português, em espanhol, em italiano, eu tenho dois modos de falar das coisas. Deixa eu só olhar meu tempo aqui que eu vou falando, eu vou me perder. Eu tenho dois modos de falar das coisas. Eu tenho o modo indicativo, que eu falo da realidade. Eu falo dos fatos, por assim dizer. O modo indicativo, eu vou falar das coisas que estão, que são, que existem, né? Então, eu como, eu trabalho, eu preciso, eu quero, eu ando, eu comia, eu andava, eu falava, né? Eu comerei, eu contarei. A gente tem o modo subjuntivo, que é um modo subjuntivo, que fala das subjetividades, ou seja, esse modo subjuntivo, ele vai falar das minhas ideias de possibilidades, de hipóteses, de coisas ideais, do mundo ideal. Então, quando eu vou falar uma possibilidade, uma hipótese, um desejo, eu falo, se eu fosse, né? Se eu trabalhasse, se eu falasse, né? Isso é o modo subjuntivo, né? Se eu falar, se eu falar. Quando eu tiro esse se e eu coloco eu falar, fica feio, né? Eu falar não existe, né? Ou, que eu fale inglês até o fim de 2021. A gente está em 2021, né? Que eu fale inglês até o fim de 2021. Um pequeno momento de Equity é possível com o Post English, você falar inglês até o fim de 2021. Não falar tudo, não falar em todos os tempos, mas é possível falar inglês. Certo? Acabou o momento de Equity, né, que pisca uma publicidade. Inclusive, só para completar o momento de Equity, tem um link aqui na bio, se você quiser conhecer esse maravilhoso curso de inglês Post English, que usa exatamente essa técnica que a gente está usando aqui, com post-its para você ir montando, você vai vendo o seu aprendizado acontecendo. É como se você estivesse imprimindo o seu cérebro, imprimindo um processo que está acontecendo aqui dentro e vendo ele na sua frente e mexendo com ele. É um curso sinestésico, é um curso que você sente o aprendizado acontecer, sente a língua em você, não me entendam mal. I will speak, eu falarei, certo? A Marise tá super gostando do curso, tô muito feliz. Ontem eu vi um comentário numa aula que eu fiquei muito feliz, de uma aluna que está na aula 20 e fez um comentário que está muito surpreendida com o quanto ela já sabe, o quão longe ela já chegou. Então, o inglês, como eu não tenho uma forma subjuntiva, eu não tenho um modo subjuntivo propriamente dito, ou seja, eu não vou modificar o verbo de modo a que ele fique nesse outro formato, de modo a que ele fique no outro modo, né? Estou me repetindo. Eu não vou modificar o verbo, eu vou usar alguns tipos de construção. Então eu vou usar um tipo de estrutura que vai me dar a ideia do subjuntivo, tá bom? Então olha só. Então, I speak, eu falo. I speak, eu falo. Se eu coloco um if aqui na frente, que é o se, if I speak, se eu falar. Se eu falar inglês, então, se eu falar inglês até o fim do ano, né? If I speak English to the end of this year, né, alguma coisa legal vai acontecer com a minha vida, com certeza. Se eu mudar este tempo para o passado, mas eu mantiver o if, então,
If I spoke, aí eu mudei, porque olha só, I spoke, eu falei ou eu falava. If I spoke, se eu falasse. Se eu falasse, if I spoke, certo? Eu falasse. Daniel, como destravar o speak? Eu consigo ler e ouvir bem, mas na hora de falar, você precisa produzir o idioma. Você precisa fazer exercícios para se sentir seguro com o que você está falando. E encontrar essa naturalidade. Você precisa naturalizar, né? Encontrar essa naturalidade, naturalizar a língua. Tem muitos professores de inglês, muitos métodos de inglês, muitas pessoas que falam: ah, eu preciso aprender a pensar em inglês. Na verdade, você precisa aprender a falar inglês, né? Se você quer pensar tudo antes de falar, não fica natural. Que é o que a gente faz com o português. A gente abre a boca e fala, a gente não fica elaborando tudo o que vai falar antes, né? Essa naturalidade é um exercício de você ir construindo. Esse método aqui, ele ajuda nessa questão porque você vai construindo a língua e você vai ganhando segurança da estrutura. Então, quando você vai querer falar alguma coisa nova, você sabe onde colocar cada palavra. E quando você aprende uma palavra nova, você sabe como usar, né? Não é aqueles diálogos decorados que eu sempre brinco com o diálogo do restaurante, né? Aí você aprende como é ir no restaurante em inglês. Aí você decora aquele diálogo. E se no dia que você for no restaurante, o garçom que estiver lá não tiver decorado o mesmo diálogo que você? E se ele decorou um outro roteiro? Aí é um problema, né? Porque ele vai te perguntar e te responder coisas que você não está preparado. Então a ideia desses post-its e a ideia deles terem cores diferentes para cada categoria de palavra é que você, ao aprender palavras novas, consiga usar e que você tenha a liberdade de construir suas próprias ideias e falar o que você quiser, não falar só aqueles roteiros que já estão pré-definidos ali pelo livro. Claro que os diálogos eles são importantes como exemplos, mas quando a gente só aprende a partir dos diálogos, é um problema. Então, ó, o if, essa palavrinha aqui, ela dá um outro sentido para uma frase que já existia no modo indicativo e que eu não tinha nenhum problema para compreender. Aqui também não tenho nenhum problema para compreender, mas I spoke, eu falei, ou eu falava, em inglês tanto faz. E if I spoke, se eu falasse, o if vai mudar isso que eu tenho do modo indicativo para o modo subjuntivo. Modo indicativo eu falo da realidade, eu falo dos fatos. E o modo subjuntivo eu falo das ideias, das hipóteses, dos desejos e das possibilidades. Se eu falasse inglês, if I spoke. Se eu trabalhasse, cadê o trabalhar? Ó, então vamos lá. I work, eu trabalho. If I work, se eu trabalhar. Ok? Aí a gente aprendeu que o passado de work, a gente coloca um ED aqui, mas a gente só fala o D, a gente tenta não falar essa vogal. I worked. I worked. I worked. Eu trabalhei, ou eu trabalhava, né? Indicativo. If I worked, e aí na pronúncia eu vou emendar isso aqui. Eu não vou falar if I worked. If I worked, se eu trabalhasse, certo? O que eu queria mostrar para vocês nesse aulão de hoje é que quando as pessoas dizem que inglês é mais fácil que português, elas basicamente estão dizendo em inglês você tem menos palavras. Nossa, desculpa, eu falei um menos aqui porque eu estava pensando numa outra palavra, não foi um erro usual, não. Em inglês tem menos palavras, ou seja, você tem menos ferramentas para construir mais coisas, né? É como se nas línguas latinas eu tivesse uma faca, uma faquinha, um facão, e em inglês eu tivesse um canivete. Então eu vou usar uma coisa menor para fazer mais coisas, para obter mais resultados, uma pluralidade de resultados. Então, em português, quando eu vou aprender um verbo, em espanhol, quando eu vou aprender um verbo, eu preciso aprender em média 65 palavras. Em inglês, eu preciso aprender 4
ou 5. Sendo que as 4 ou as 5 são variações de um mesmo tema, quer dizer, não são palavras absolutamente aleatórias. E, por exemplo, eu já sei que nos verbos regulares, o work e o worked, eu consigo, ó, é uma variação da palavra. Então eu vou montar isso aqui, eu vou aprender a fórmula. Eu aprendo essa fórmula vai servir para todos os verbos regulares, certo? Quando um verbo regular termina em E, por exemplo, love, que é amar, que é um verbo que todo mundo conhece. I love you, eu te amo. Se eu for falar que eu te amei, I loved you. Aí eu não preciso colocar ED, porque o verbo já termina com E, eu coloco só um D. De novo, o verbo love, ele não é love ou love, é love. Esse V fica vibrando. I love, love. Nossa alfabetização em português faz com que a gente tenha vontade de falar, de pronunciar todas as vogais, mas a gente não precisa pronunciar todas as vogais em inglês, pelo contrário. Né? Então eu vou deixar o som vibrar. I love. Quando eu transformar no passado, eu vou acrescentar um som de D. I loved, loved, loved. Não falo I loved ou I loved. I loved. Ok? Bom, em inglês você tem 4 ou 5 palavras para formar todos os verbos em todos os tempos. Lembrando que nas línguas latinas a gente tem uma média de 65, só para frisar essa diferença. E eu não tenho, por exemplo, o modo subjuntivo, que é toda uma outra conjugação que eu preciso aprender em todos os tempos, né? Então quando eu tenho presente do modo indicativo e presente do modo subjuntivo. Quando eu tenho pretérito perfeito e imperfeito, eu tenho do modo indicativo, do modo subjuntivo, certo? Então eu não preciso em inglês aprender tudo isso, porque eu tenho uma estrutura, que é a estrutura que a gente chama de if clauses, que são as sentenças if. Eu vou utilizar essas sentenças, essas estruturas de frase para expressar essas ideias de um outro modo verbal que nas outras línguas eu preciso aprender tudo, tá bom? Quero convidar vocês para o próximo aulão que vai ser sobre Present Perfect. É um aulão revelador sobre Present Perfect, que no começo do aulão de hoje eu já dei um pequeno spoiler. Ele é muito importante. Present Perfect se aprende sim e você tem que saber usar sim. E não é que você vai se acostumar com ele ou que com o tempo ele vai ficar natural. Se você não souber a fórmula, ele não vai se naturalizar do nada. Ele não existe em português e você não pode traduzir ele para o português do jeito errado. I have worked em inglês não significa eu tenho trabalhado. Significa eu trabalhei, certo? Ou eu trabalhava, tá bom? Em inglês o uso vai ser diferente. Na tradução não vai ter diferença porque o Present Perfect não existe em português. A aula que vem é só sobre esse tempo, porque como ele é um tempo que não existe, a gente vai dedicar um tempo maior para ele. Mas na aula de hoje, nesse aulão de hoje, o que eu queria demonstrar é essa versatilidade dos verbos em inglês e essa facilidade de eu construir tempos e modos usando só sufixos ou estruturas diferentes. Ou verbo auxiliar como will, que é uma palavrinha totalmente fora do verbo, eu não preciso mudar em nada o verbo, né? Em português, o futuro, eu preciso colocar eu falarei, tu falarás, ele falará. Então eu preciso mudar com as vogais temáticas, as terminações temáticas, que em inglês eu não preciso fazer isso, tá bom? Essa é uma das razões que as pessoas falam que inglês é um idioma mais simples que o português, porque à medida que a gente se aprofunda, você vai ver que o vocabulário é muito mais restrito, mas mesmo com um vocabulário restrito, você tem todas as possibilidades de expressar quaisquer ideias que você queira do mesmo modo, da mesma forma que você faz em português, tá bom? Quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, tem aulão só de Present Perfect. As matrículas para o Post English, que é esse método maravilhoso que usa Post English, que vai criando esses mapas mentais e que imprime o processo que está acontecendo dentro do seu cérebro quando você aprende o idioma.
e você consegue ver o que está acontecendo dentro da sua cabeça e, por conta disso, reter melhor e ganhar mais confiança nas estruturas. E para falar as outras frases, as matrículas estão abertas, tem um link aqui na bio, indiquem para os amigos, porque eu sempre digo que língua é legal quando mais que uma pessoa fala. Se você inventar um idioma e nunca ensinar para ninguém, talvez ele não seja um idioma de verdade. Mas se duas pessoas falarem, é uma língua. Que essa é a ideia de você falar outros idiomas. É você poder compreender mais ideias e você poder expressar ideias para um número maior de pessoas. Tá bom? Muito obrigado pela audiência, pela atenção de todos vocês. Eu espero que a aula de hoje tenha esclarecido questões aí sobre os verbos e que vocês tenham fixado esses conhecimentos, tá bom? Estudem com post-its, não só em inglês, mas tudo na vida. Visualizar o que você está fazendo, escrever o post-it, colar, tirar de um lugar e colocar em outro lugar, é um processo sinestésico. Quando você faz isso, você está trabalhando com todos os seus sentidos, você está menos o paladar, né, gente? Porque aí o paladar ainda é um pouco difícil de trabalhar no aprendizado de idiomas, mas a gente chega lá. Bom, tem umas aulas que tem receitas que você pode fazer em casa, então isso é uma coisa boa pra gente trabalhar o paladar. Obrigado, eu conto com vocês na quinta-feira que vem aqui. Na segunda-feira eu sou convidado de uma live com o Otto Mendonça no canal dele, otto.mendonça. Vou anunciar aqui pra vocês, fiquem de olho no feed e nos stories. Ele é um poliglota, intérprete, um cara muito interessante, muito sabido, e a gente vai ter uma conversa aí sobre aprendizado de idiomas, sobre poliglotismos, poliglotações, poliglotamentos. Espero vocês na aula que vem, um grande abraço, até lá! Essa aula fica gravada aqui no feed, depois vai pro YouTube. Tchau, tchau!